Olá, conversaremos agora sobre a avaliação de materiais diretos, parte importante da apuração do custo, discutindo a avaliação de materiais a partir de uma ferramenta chamada de ficha de controle de estoque. Nessa nossa conversa, temos o objetivo de entender, então, compreender o uso dessas fichas de controle de estoque para avaliação de materiais. Se vamos entender a ficha de controle de estoque, ela é uma sistemática que permite registrar entradas, saídas e o saldo a partir da movimentação das quantidades, com base nos seus valores unitários, e o produto entre a quantidade e o valor unitário dá o nosso subtotal. Esse controle de entradas, saídas e saldo pode ser feito cronologicamente ao longo das diferentes datas que temos na operação. Num exemplo didático, poderíamos assumir que no momento inicial, o saldo inicial dessa operação era formado por 5 unidades, cada uma comprada a 8, perfazendo um subtotal de 40. No nono dia, demos entrada em uma compra formada por 3 unidades, cada uma comprada por 12, perfazendo um subtotal de 36. Qual é a implicação disso? A implicação disso é que eu já tinha um saldo inicial. A partir do momento que eu fiz uma nova compra, eu vou passar a ter um saldo formado por dois conjuntos diferentes de itens. Quais serão esses itens? A origem, quer dizer, o saldo original, o saldo inicial que eu já tinha, 5 unidades compradas a 8 no subtotal de 40. Só que agora acrescida da compra que eu fiz. De quantos? De mais 3 unidades compradas a 12, perfazendo aí um subtotal de 36. Se eu tinha 5 unidades, comprei mais 3, então eu vou ter um saldo final formado por 8 unidades, que no conjunto terão um valor somado de 76. Se no final da operação, numa apuração de inventário, quer dizer, num levantamento físico do que eu tenho no estoque, eu encontrar a situação de possuir 2 unidades, quer dizer, eu tinha 8, passei a ter 2, consumi 8. Só que aí isso vai surgir então o desafio de saber como é que eu avalio essas 2 unidades que eu tenho em estoque. Ora, e se eu tinha 8 e fiquei com 2, também como é que eu avalio as 6 que eu retirei? E aí, nesse caso, para saber como avaliar, quer dizer, nós vamos ter então que estabelecer um procedimento para fazer essa avaliação. E esse procedimento vai estar amparado por algum dos métodos de avaliação de estoque que temos. Seja o método do primeiro que entra, primeiro que sai, o método PEPS, seja o método do EPS, último que entra, primeiro que sai, ou seja o método do custo médio. É importante ressaltar que no ambiente com preços crescentes, ou seja, com inflação, o método UEPS fará com que o custo seja maior, logo o resultado apurado seja menor, o tributo sobre esse resultado apurado também seja menor, o que acaba fazendo com que o fisco brasileiro proíba o uso do método UEPS. Então, se a empresa utilizar o método UEPS, para apuração dos seus tributos calculados aí sobre lucro real, ela vai ter que rever o uso desse método, fazendo então a revisão, fazendo uma série de ajustes para que essa apuração seja condizente com o método PEPS ou com o método do custo médio. Se vamos adiante, se vamos então avaliar usando o primeiro dos métodos, que é o método PEPS, o método PEPS é caracterizado aí por suas iniciais, primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, nesse caso, vamos seguir a ordem cronológica, vamos dar baixa do mais antigo para o mais recente. Ora, se o inventário revelou um saldo final de 2 unidades e deveríamos ter 8, então isso quer dizer que vamos ter que dar saída em 6 unidades.
E aí, se vamos dar saída em 6 unidades usando o método PEPS, vamos começar dando baixa nas mais antigas. E isso, sob o ponto de vista aí das mais antigas, tínhamos 5, cada uma comprada a 8, quer dizer, no valor do subtotal aí de 5 multiplicado por 8 igual a 40. Então, se eu preciso dar saída em 6, posso começar com as mais antigas, posso começar dando saída nessas 5 unidades compradas cada uma a 8, que perfaz um subtotal de 40. Para 6, falta uma unidade, então eu vou tirar uma unidade do segundo conjunto aí que eu tenho, que são aquelas 3 unidades compradas cada uma a 12. Então, se eu tiro, se eu considero a subtração dessa uma unidade a 12, eu descubro que uma unidade a 12, vou ter um subtotal de 12. Logo, se eu apuro a soma das saídas, essa soma das saídas vai ser igual a 40 mais 12, que vai dar 52. E essa soma das saídas corresponde àquele custo das vendas, o custo de entrega da mercadoria ao cliente, que nós chamamos de CMV, custo da mercadoria vendida, mas que na prática, em conversas anteriores, vimos que, formalmente falando, seria uma despesa com mercadoria vendida, já que é um gasto comercial. Gastos comerciais são consumos temporais são despesas. Ora, e aquelas 2 unidades que eu fiquei no estoque final, elas só podem pertencer ao lote comprado com valor unitário de 12, porque eu já dei baixa integralmente no primeiro lote aí que eu tinha. Então, considerando 2 unidades ao valor de 12 cada, eu chegaria no estoque final igual a 24. Com isso, conseguimos apurar o CMV, o estoque final, usando o método PEPS. Se mais adiante eu resolvo usar o método WEPS, aí nesse caso eu vou usar uma ordem cronológica invertida. É o último que entra, é o primeiro que sai. Eu vou então de trás para frente. Então, se eu fiquei com 2 unidades no estoque final e deveria ter 8, isso quer dizer que eu vou ter que dar então baixa, usando esse critério do último que entra, primeiro que sai, eu vou ter que dar baixa em 6 unidades. Ora, se é o último que entra, primeiro que sai, eu vou usar uma cronologia invertida, logo eu vou dar baixa nas mais recentes. Quantas mais recentes eu tenho? 3. Cada uma adquirida por 12, que perfaz o subtotal de 36. Se eu já reconheci a baixa de 3, preciso dar baixa em 6, ficam faltando 3. E essas 3 eu vou ter então que retirar do primeiro bloco aí que eu tinha de unidades, aquele bloco de 5 unidades compradas cada uma a 8, no subtotal de 40. Então eu vou tirar de 3, cada uma comprada a 8, perfazendo um subtotal de 24. Como eu retirei 36 mais 24, eu fiz uma retirada do estoque de 60. Então, nessa situação, o CMV, apurado aí com o uso do método WEPS, seria igual a 60. E essas 2 unidades remanescentes, elas então só podem pertencer àquela primeira situação que nós tínhamos, onde cada uma foi comprada por 8, então teríamos aí um estoque final no valor de 16, estoque final esse apurado também com o método WEPS. Agora, se fôssemos usar o método do custo médio, então na situação original, o que é que nós tínhamos? Um saldo de 8 unidades que no conjunto o valor somado era igual a 76. Se eu então divido 76 por 8, aí eu acabo descobrindo um custo unitário médio igual a 9,50. Então, se nós vamos usar o método do custo médio, a movimentação vai ser feita com base nesse custo médio. Logo, se eu deveria ter 8 e tenho apenas 2, eu tenho que movimentar, eu tenho que dar saída por esse método do custo médio de 6 unidades, mas toda a movimentação vai ser feita com base nesse valor. Então, 6 é 9,50, eu vou ter um CMV, então, de 57, quer dizer, as 6 unidades a 9,50 cada vai dar 57. E as 2 unidades que ficaram também
aí a 9,50 cada vai dar um estoque final de 19. Então, o que é que eu fiz? Eu consegui apurar o valor do custo das mercadorias vendidas e do estoque final usando o método do custo médio. Os procedimentos são mais simplificados, já que eu posso usar apenas a média. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que era compreender o uso dessas fichas de controle de estoque, apurando o valor do CMV e do estoque final. Bons estudos!